Oi, queridos. Essa é mais uma aula nossa, dessa vez de correção das atividades, certo? Esse vídeo é para a gente corrigir aquele formulário, né, aquele questionário que eu mandei para vocês no formato de Google Forms, ok? Então, assim, para quem não pôde assistir a aula online hoje, corrija as atividades, corrija esse questionário de acordo com essa correção, tá? E não esqueçam de, mesmo assim, me enviarem quando terminarem de preencher o questionário, ok? Então, assim, essa atividade ainda é sobre África, estamos terminando essa semana esse assunto, para as próximas aulas, próxima semana, né, a gente dar início ao novo assunto, ok? Então, vamos iniciar aí a primeira questão. A primeira questão do questionário, ela vem dizendo isso aqui, e aí dá para ver que, olha, as alternativas a seguir apresentam informações a respeito do continente africano. Leia-as com atenção e, com base em seus estudos sobre os elementos das sociedades e culturas existentes na África, marque as verdadeiras, certo? Então, quando eu falo aqui, marque as verdadeiras, eu estou querendo dizer que tem mais de uma questão certa, ok? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: os vestígios das primeiras civilizações da humanidade foram encontrados no continente africano. Tá? A segunda diz o seguinte: não existem vestígios da presença de civilizações organizadas ao sul do deserto do Saara na antiguidade. C. A grandeza das construções egípcias demonstra a presença de grande desenvolvimento tecnológico na África. E a D. Acredita-se que os primeiros seres humanos surgiram na África. Olha só o que a gente tem aqui. Bom, quando a gente estuda no sexto ano, a gente estuda justamente sobre as fontes históricas, né, os vestígios que a gente encontra, né, e a gente vai estudar exatamente esses pontos. E quando a gente estuda, a gente vê que os primeiros vestígios de civilizações foram encontrados no continente africano, certo? Então, por isso que a gente diz que a África é o berço da humanidade, ok? Então, aqui, a questão A, correta, ok? Podem marcar a questão A. Vem agora a questão B. Não existem vestígios da presença de civilizações organizadas ao sul do deserto do Saara na antiguidade. Olha só, na apostila de vocês, a gente vê onde estavam os impérios, né? Onde estavam os reinos, os impérios africanos, e a gente vai ver como eles eram organizados, né? Além de serem vários grandes reinos, né? Todos eles estavam organizados, né? Inclusive a Gana, né? Ela se desenvolve aonde? Ela se desenvolve numa faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis ao sul. E Gana foi um dos maiores impérios africanos. Então, assim, essa questão, ela já está errada, né? Então, essa daqui exclui, nem por exclusão. A gente já tira ela porque a gente sabe que é uma afirmativa errada, ok? E aí a gente vem para a questão C. A grandeza das construções egípcias demonstra a presença de grande desenvolvimento tecnológico na África. Bom, quando a gente fala em relação à África, a gente vê principalmente nessa parte em específico dessa questão que está falando sobre as construções egípcias, a gente vê na tecnologia que os egípcios tinham, como eles construíam as coisas deles. E a África, a gente vai ver numa questão posterior que ela tinha realmente tecnologia de construir várias coisas e era bastante sofisticado para a época, certo? Então a gente vai marcar essa questão aqui como certa também, pode marcar ela. E aí vem a questão D, que diz o seguinte: acredita-se que os primeiros seres humanos surgiram na África. Ora, o que a gente falou na questão A? A gente falou os vestígios das primeiras civilizações da humanidade foram encontrados no continente africano. E essa questão D vem o quê? Ela está falando a mesma coisa da questão A. Então, vocês vão marcar ela também, certo? Então, nessa primeira questão, vocês vão marcar A, C e D, ok? Vamos seguir. Chegamos então aqui na segunda questão. Vamos lá.
O continente africano tem uma extensão de 30,22 milhões de quilômetros quadrados. E nesta vasta extensão habitam variados povos e culturas. No período classicamente determinado como Idade Média, alguns reinos, com suas organizações sociais e riquezas, destacaram-se no continente. Esse é o caso do Reino de Gana, localizado na costa atlântica, parte norte do continente e que teve seu ápice no século X. Então vamos lá. Analise as afirmativas a respeito desse reino. Quais são as afirmativas? 1. Sua capital tinha 2 setores, a cidade real e a cidade comercial. 2. A religião islâmica era predominante no reino, mas não era única. 3. O governante de Gana era seu líder político e também militar. 4. A desintegração do reino ocorreu por conta da dominação árabe. Tá. Então vamos lá. A gente vai analisar essas questões e marcar a alternativa correta. Certo? Vamos lá. A questão A vem dizendo o seguinte: todas as afirmativas estão corretas. Né? A questão B diz o quê? Apenas a afirmativa 1 é correta. O que diz a afirmativa 1? Sua capital tinha 2 setores, a cidade real e a cidade comercial. Tá. Essa é correta? É correta, porque a gente sabe que Gana tinha uma capital, né? E inclusive na apostila de vocês, na página 8, ok? No 4º parágrafo, tá falando sobre isso, né? Gana tinha a cidade de Cumbi-Salé como capital, que estava dividida em 2 áreas, tá? A parte administrativa, onde morava o rei com sua corte, e a parte comercial, a aproximadamente 9 quilômetros de distância, onde viviam mercadores muçulmanos. Então, a questão 1 está certa? Correta. Certo? Aí vem a C falando assim, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Vamos lá. A afirmativa 1, a gente já sabe que está correta. Qual que é a afirmativa 2? A religião islâmica era predominante no reino, mas não era única. Isso está correto? Vamos lá. Lembra do nosso estudo? O que aconteceu? A gente viu que realmente o islamismo estava sendo predominante, mas ainda existiam cristãos e quem era adepto das religiões animistas. Então, a afirmativa 2 está correta. Inclusive, na apostila de vocês, na página 9, está confirmando isso, ok? E a 3, vamos ver o que a 3 fala. O governante de Gana era seu líder político e também militar. Isso está correto, gente? Está correto, né? Então, assim, a C diz apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Bom, a D, apenas as afirmativas 2 e 4. Não, a afirmativa 4 não está correta. A desintegração do reino ocorreu por conta da dominação árabe. Bom, a gente sabe que não foi isso que aconteceu com Gana, né? Gana, ele era um povo, a maioria, né? Era um reino muito poderoso, sim, claro, né? Mas eles passaram a disputar o poder político, econômico, né? Entre vários outros reinos, né? Houveram os ataques e tudo mais, mas isso, afirmar que Gana se desintegrou por conta dessa dominação não está correto, ok? Então, a gente vai marcar aqui a questão C, certo? As afirmativas 1, 2 e 3 são corretas, ok? Marquem aí a questão C. Na questão 4, vem dizendo o seguinte. Sobre a presença portuguesa na costa africana durante o período das grandes navegações, leia o texto a seguir. Embora Portugal tenha obtido um relativo sucesso na invasão de certas praças e na sujeição de algumas cidades à sua soberania, o fato é que a influência lusitana não conseguiu ultrapassar o interior das muralhas e das fortalezas, situação que se repetira mais tarde no resto do litoral africano e no Oriente. Tomando com base o texto e seus estudos sobre essa temática, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, as alternativas. Bora lá então para as alternativas. A.
Sem conseguir adentrar no território, os portugueses utilizaram a costa atlântica como portos de passagem, onde se abasteciam e adquiriam produtos locais, como a pimenta, o sal, o marfim e mais adiante os escravos. B. Os portugueses se estabeleceram na África por meio da costa atlântica, colonizando os reinos e lhes impondo seus valores, crenças e costumes. C. Por não conseguirem se estabelecer nem colonizar os territórios africanos, os portugueses desistiram de qualquer contato com os povos que conheciam, fosse cultural, bélico ou comercial. D. O interesse dos portugueses com suas viagens marítimas era alcançar as Índias para investir no comércio de especiarias, de forma que não buscassem o domínio sobre populações africanas. Olha só, na nossa última aula a gente falou um pouco sobre essa questão, inclusive que nós iríamos entrar também e relembrar um pouco a questão das grandes navegações, né? E na próxima videoaula que vocês vão assistir, a gente também vai se aprofundar em questão disso, fora as discussões que já tivemos. E como a gente discutiu hoje de manhã na nossa videoaula, aliás, na nossa aula online, e a gente vê aí que a questão A vocês vão marcar, né? Sem conseguir adentrar no território, os portugueses utilizaram a costa atlântica como porto de passagem, onde se abasteciam e adquiriam produtos locais, como a pimenta, o sal, o marfim e mais adiante os escravos, ok? Então vocês vão marcar a questão A. A última questão do formulário, do nosso questionário, vem dizendo o seguinte, olha só. Outro importante reino do continente africano foi o Songhai, né, cujo apogeu se deu no século XV. Uma de suas cidades, relevante para a defesa do reino por causa do seu exército profissional, era Tombuctu. Observe a imagem que apresenta uma construção da cidade na atualidade. Essa aqui é a imagem, certo? Vocês estão prestando atenção nessa construção, tá? Vamos lá ver a questão. Vamos lá ver quais são as alternativas que nós temos aí. A. A presença de uma universidade na cidade, ainda no século XIV, indica a erudição do povo songhai. B. A cidade de Tombuctu apresenta elementos que indicam uma organização complexa, como as construções de uma universidade e também de uma mesquita. C. O povo de Tombuctu era bastante primitivo e não tinha nenhuma cultura desenvolvida. E a questão D. Na cidade de Tombuctu, na chamada Idade Média, havia influências da religião islâmica. Vamos lá para a resposta. A questão A, através da gente ver essa construção, a gente vê o quê? A presença de uma universidade na cidade, né, indica a erudição do povo de Songhai. E isso é verdade. Lá na apostila de vocês, página 11, o primeiro parágrafo diz o seguinte. Tombuctu, porta de entrada de comércio pelas rotas subsaarianas, foi dominada por Songhai. A cidade era bastante organizada e contava com um exército profissional, sistema de coleta de impostos e um centro de estudo que atraía estudiosos de diversas regiões. Okay? Ou seja, olha só a forma que a cidade era organizada, né? Além de ter, né, tinha controle dos impostos, né, tinha esse exército profissional e tinha um centro de estudos, né, posteriormente virou a universidade. Então, o que a gente pode perceber? Que realmente era é uma cidade sofisticada, né, para essa época que a gente está vendo. Então, a questão A está certa. Vem a segunda. A cidade de Tombuctu apresenta elementos que indicam uma organização complexa, como as construções de uma universidade e também de uma mesquita, que é justamente o que eu acabei de falar e o trecho que eu li da apostila de vocês, né? Um lugar, uma cidade organizada, né? Com uma forma de funcionamento complexa, né? Eles tinham toda a forma de funcionar, de fazer as coisas fluírem dentro da cidade. Então, a gente pode considerar a questão B certa também. Vem a questão C. O povo de Tombuctu era bastante primitivo e não tinha cultura desenvolvida. Olha só, quando a gente chama alguém de um povo primitivo, a gente está dizendo que eles não têm nada desenvolvido, que eram, né, pessoas assim que tudo isso que a gente acabou de falar a gente está negando. Então a questão é errada, porque a gente já sabe que eles eram um povo organizado, né, sofisticado, que tinha até um centro de estudos, né, posteriormente uma universidade.
né? Uma universidade, uma mesquita, né? Então, assim, não tem como a gente dizer que eles eram um povo primitivo, que não tinha cultura, né? Eles tinham sim, tá? Então, a questão C está errada, não marca. E a última, na cidade de Timbuktu, na chamada Idade Média, havia influências da religião islâmica. A gente vê que o islamismo ele vai se espalhando, né? E ele começa a predominar em vários lugares. Então, em Timbuktu também tinha essa influência, grande influência da religião islâmica, certo? Então, vocês vão marcar a questão a B e a D, ok? Então, é isso, queridos. Para quem não participou da nossa aula online hoje e ainda assim tem alguma dúvida de como enviar o formulário, entre em contato comigo, ok? Que aí eu explico para vocês detalhadamente, certo? E a gente pode dar seguimento para a próxima aula, ok? Mais uma vez eu repito, quando ficar alguma dúvida, entre em contato comigo, me mandem as questões, me mandem as dúvidas, para que eu possa fazer a aula baseada em cima das dúvidas de vocês. E aí eu posso fazer uma aula de forma que vocês vão entender e sanar essas dúvidas, ok? Para ficar tudo esclarecido, certo? Então é isso, espero que vocês estudem e até a próxima.